Turminha, quando a gente fala em educação financeira, em primeiro lugar, você pensa e lembra do quê? Geralmente é dinheiro, certo? Só que educação financeira não é só dinheiro em espécie. Educação financeira é também organização, é ter objetivos, é ter um planejamento. Quando a gente fala, em educação financeira, outros assuntos também fazem parte desse mundo. Por exemplo, investimentos, financiamento, aposentadoria. E às vezes a gente tem tanta dúvida sobre todos esses nomes, esses dados, tudo que envolve. Por isso, durante o mês de janeiro, todas as segundas-feiras, teremos aula de educação financeira no programa Mulher.com. E nada melhor começar a nossa série especial falando para as crianças. Atenção, mamães, papais, titias, vovós. Criançada está em casa? Reúne todo mundo agora, grita, chama todo mundo para frente da TV, que teremos dicas muito interessantes. Mais uma vez conosco, o professor Borô, ele que é da PUC Campinas, professor Eli Borochovicius. É isso aí. Seja muito bem-vindo, viu, Muito professor obrigado. Borô? Prazer tê-lo aqui. Que bom que deu certo da gente fazer essa série especial. É verdade. Começando hoje, já com as criancinhas, e aí nos próximos episódios, a gente trabalha um pouco a questão de investimento, financiamento, como cuidar do negócio e por aí vai. Perfeito. Falando então para as crianças, ou mesmo para aquelas pessoas que são leigas, quando a gente fala em educação financeira, nesse mundo financeiro. Eu vi que você hoje trouxe vários apetrechos. Você quer começar por qual deles, professor Borô? Olha, esse material todo que eu trouxe faz parte do trabalho que a gente desenvolve com as crianças em educação financeira. Interessante. Dá para a gente começar a trabalhar... Bom, eu tenho aqui umas plaquinhas, isso aqui eu acho muito interessante, que a gente fala dos animais do dinheiro. Então, para a gente mostrar para a criança como ela deve se organizar com o dinheiro, a gente coloca essas placas, nós temos um total aqui de 4 placas, e a gente coloca essas 4 placas lá nas paredes. E aí a criança ela tem que escolher qual dessas 4 placas, qual desses animais ela acha que ela se identifica um pouco mais. Então, por exemplo, aqui nós temos o esquilo. O esquilo, ele guarda todas as nozes porque ele é econômico. Ele quer ter certeza de que no momento em que ele precisar se alimentar, ele precisa comer, ele vai ter a noz. É assim que a gente faz com o dinheiro. Tem muita gente que guarda o dinheiro e esquece de usar. Então, tem as suas vantagens, mas tem também as suas desvantagens. Então, só guardar o dinheiro não resolve o problema. A gente precisa também aprender a gastar e gastar com inteligência. O segundo animal que a gente tem aqui é o macaco. O macaco, ele normalmente come uma banana, nem terminou de comer essa banana, ele já está pegando outra. Então, ele desperdiça. O macaco ele é um grande desperdiçador de dinheiro. E tem muita gente que é assim, esbanja demais o dinheiro, não liga muito para dinheiro, não se preocupa com isso. Então, mal comeu a banana, ele já está comendo outra. Quando, na verdade, ele podia estar comendo uma única banana, e se ele não quiser aquela banana, ou ele investe, ou ele doa, ou ele ajuda outras pessoas. E aí a gente entra, então, numa questão de responsabilidade social. Nós temos aqui o terceiro animal, que é a Olívia, que é um avestruz. O avestruz, ele enfia a cabeça na terra, Ele se esconde das coisas. Tem muita gente que não quer ouvir falar de dinheiro, não gosta de falar do dinheiro. Agora, o dinheiro ele é importante, ele faz parte do nosso dia a dia. Quais são as coisas boas de você não precisar lidar com o dinheiro? Você esquenta a cabeça. Agora, tem muitas desvantagens, porque eu sou obrigado a confiar em alguém que cuide desse dinheiro para mim. E o quarto animal que a gente coloca na parede é a gata, que a gente chama de o monge do dinheiro, porque a gata, ela acha que ela está acima de qualquer coisa. Então, ela esquece o dinheiro na gaveta, ela não se preocupa com o pagamento, não está nem aí. E tem muita gente com esse tipo de personalidade. Também tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, a gente coloca as crianças, elas escolhem qual é o animal que ela acredita, que ela se identifica um pouco melhor em relação ao uso do dinheiro. E aí a gente mostra que, além desses 4 animais, tem um quinto animal, e esse quinto animal, normalmente, a gente deixa sempre escondido atrás do professor, que é a águia, que é o sábio investidor, que a gente chama ele de rico. E a gente mostra que todas as crianças, elas podem modificar o seu sistema cultural de cuidar do dinheiro. Se for esbanjador, começa a guardar um pouco mais. Se for muito econômico, aprende a administrar um pouco melhor para usar esse dinheiro. Então, essas crianças, elas têm que aprender a deixar de ser esses animais que têm, óbvio, suas vantagens e suas desvantagens, para ser um sábio investidor, para ser como a águia, que a gente mostra aqui,
que consegue ter um equilíbrio entre esses 4 animais. E aí você nem esbanja demais, nem guarda demais, não se esconde totalmente e também não acha que dinheiro não é uma coisa tão importante. Muito interessante. E que bom seria, não, professor Borô, se desde aquela educação mesmo, né, infantil, as crianças pudessem receber essa orientação específica na sala de aula, rede municipal, rede estadual, rede particular. A gente vê hoje algumas iniciativas, infelizmente ainda não é o suficiente. Que bom que o senhor está aqui, viu, com a gente, para esclarecer, inclusive, a turminha e os pequenos que estão em casa nos acompanhando, mas também muitos adultos, porque talvez eles também se identifiquem, né, com esses bichos, sem com esses dúvida animais nenhuma. que você trouxe para a gente. Então é importante a gente ficar atento e prestar atenção nessas nossas entrevistas, sempre às segundas-feiras, Educação Financeira no mês de janeiro no Mulher.com. Eu estou vendo ali casinhas, gravatas e aquilo tudo ali. Bom, a gente mostra a importância que tem do investimento, né? Então, a criança, quando ela chega no programa, a gente costuma sempre fazer uma festinha e eles recebem o dinheiro, é o dia do recebimento, o momento em que eles têm que guardar o dinheiro e começar a trabalhar a partir do planejamento financeiro e o seu planejamento orçamentário. Então, eles vão anotar o que eles receberam, né? E a partir daí, eles começam obrigatoriamente a gastar o dinheiro dentro de um trabalho que a gente desenvolve. Feito isso, a gente começa a mostrar para essa criança a importância que ela tem de investir. E um dos investimentos que a gente fala é o investimento em ações. Então, por exemplo, nós temos aqui o óculos do dinheiro, né? E aí a gente faz uma brincadeira do que a gente chama de renda passiva, renda ativa, onde a criança aprende que não adianta ela ganhar dinheiro só trabalhando. Esse é um tipo de renda. O outro tipo de renda, ele é proveniente dos investimentos. Então, a gente coloca, por exemplo, esses óculos em algumas crianças e a gente deixa uma só criança com os pés amarrados e ele tem que correr atrás do dinheiro. E, obviamente, a gente vive assim, né? Na verdade, a gente fica com as mãos, né, amarradas, a gente fica correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro e a gente esquece de viver. Então, a gente mostra isso para a criança, como é difícil correr atrás do dinheiro. E no momento que ele consegue pegar uma criança com o óculos, a gente mostra que esse óculos ele pode ou investir ou gastar. Se ele gastar, ele coloca o óculos e vai usando o óculos e continua indo atrás do dinheiro com os pés amarrados. Se ele quiser investir, ele pode pedir para que essa criança que não está com os pés amarrados, que está usando esse óculos, corra atrás de outro dinheiro. É óbvio que fica muito mais fácil eu conseguir mais dinheiro com esse dinheiro que não está com os pés amarrados. Interessante. E a gente eu vai vou pedir mostrando... para uma outra criança correr atrás do dinheiro para mim. Exatamente. E chega num momento em que é muito mais fácil, ele percebe que é muito mais fácil essas outras crianças correrem atrás. Até o momento em que ele percebe que ele não precisa mais correr atrás do dinheiro. Aí é hora da gente trocar o óculos e aí sim ele vai usar o óculos de sol. Então ele usa o óculos de sol, ele pode descansar, porque tem um monte de dinheiro correndo atrás do dinheiro. Então é um momento divertido das crianças, onde elas aprendem que investir não é uma coisa tão complicada. Agora, se a gente continuar com o pé e dar retorno, se a gente ficar com o pé amarrado o tempo inteiro, a gente vai ter cada vez mais dificuldade de fazer uma renda. Adorei. E é importante, inclusive, para quem nos acompanha, né, professor Borô, muitas pessoas têm, de fato, esse medo, né? Mas, Tati, quando a gente fala em investimento, quais são esses investimentos? Quanto investir? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho tão pouquinho, de repente, na poupança, que geralmente as pessoas deixam na poupança, mas será que não vale a pena, né? E um investimento? Nós vamos falar também, durante essa nossa série especial às segundas-feiras, sobre essas opções de investimento que a gente tem. De repente, você que quer, de fato, né, conseguir uma renda maior através do investimento. E você que tem qualquer dúvida, vai mandando sua pergunta, porque no decorrer aí dessas entrevistas, a gente vai esclarecendo também as suas dúvidas. Algo me chamou a atenção aqui, eu estou vendo um joguinho de cartas na mesa. Então, quando a gente fala de educação financeira, na verdade, a gente não está falando exclusivamente de dinheiro. Então, a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de organização. E as crianças que têm educação financeira, elas aprendem a se organizar, aprendem a organizar o seu espaço e a consequência disso é que nas outras matérias, isso a gente já tem como resposta de algumas escolas que a gente trabalha, elas começam a melhorar. Por quê? Porque como ela aprendeu a organizar a linha de pensamento, como ela aprendeu a se organizar espaço de trabalho, de estudo, ela começa a ir melhor, né, ter um melhor desempenho nas outras disciplinas.
Então, esse jogo de baralho é um jogo de baralho infantil, né? E a gente normalmente entrega esse jogo de baralho para as crianças e aí o professor ele vai falar uma carta qualquer. Por exemplo, um as de espadas. Dependendo do grau da criança, ela não entende, né, o que é um as de espadas, então a gente pega alguma figura, por exemplo, do Pato Donald, então fica mais fácil, né, para a criança conseguir entender, isso depende da idade dela. E aí as crianças elas ficam procurando no baralho e demora demais para fazer isso. Então a gente aprende ela a se organizar. Você pode se organizar por naipe, você pode se organizar por cores, você pode se organizar por números pares ou números ímpares. E aí, quando eu disser qual é a carta, é muito mais simples no momento que eu identifico o monte daquilo que eu escolhi, da forma como eu resolvi me organizar, é muito mais fácil de eu encontrar a carta. E a gente percebe que, às vezes, uma criança que demora de 2 a 3 minutos para encontrar uma carta no meio desse maço, ela passa a levar, em média, 10 a 30 segundos para encontrar a carta. Então, a gente mostra a importância que tem de você se organizar para conseguir encontrar as coisas com maior efetividade, com mais qualidade, inclusive. Então, a gente vai dando dicas para as crianças para que elas entendam a realidade, né, e a importância que tem dessa organização. Que vale, inclusive, para muitos adultos, né? Como a gente disse aqui dos exemplos que você citou dos animais. É importante a gente também aprender a se organizar. Infelizmente, são tantas famílias, né, que estão com as contas aí numa desordem total, estão passando por dificuldades financeiras e, às vezes, de repente, faltou mesmo, né? Essa organização, esse planejamento. E é isso que a gente quer ajudar o nosso público, a começar o ano novo bem com as contas, né? Fazer as pazes aí com os cartões de crédito, com os talões de cheque, e a gente espera de fato ajudar vocês. Uma última dica para a gente finalizar essa primeira aula de educação financeira. Professor Borô, qual seria mais uma orientação, mais uma dica? As pessoas, como a gente falou agora de organização, falou um pouco de investimento, a gente falou um pouquinho das características e perfis das pessoas, o que eu percebo é que as pessoas têm mania de confiar na cabeça e de guardar as informações, elas acreditam que elas conseguem absorver todas as informações e se organizar mentalmente. E isso não é uma verdade. Então, quando a gente separa aqui o baralho, eu consigo visualizar aquela separação que eu fiz mentalmente. Então, para aquelas pessoas que querem se organizar financeiramente, não confiem exclusivamente na sua capacidade de pensar. É importante anotar. Põe no papel. Eu preciso visualizar aquela minha organização para que a partir daí eu possa então fazer o meu orçamento doméstico. Então primeira lição, a maioria dos especialistas em finanças começam falando da importância que tem de se organizar, mas as pessoas não praticam, não vão para a ação. Então, recomendação, vai trabalhar um orçamento, a primeira coisa, anota no papel, é importante visualizar. Excelente dica para a gente finalizar o bate-papo de hoje. E na próxima segunda-feira, o professor Borô retorna ao programa. Sugestões, dúvidas, vocês podem encaminhar aí pelas redes sociais do programa Mulher.com e também podem mandar e-mail para o nosso convidado, borô@puc-campinas.edu.br. Professor Borô, um prazer tê-lo conosco nesse comecinho de ano, comecinho de semana, e até a próxima segunda-feira com mais dicas de educação financeira. Muito obrigado e um feliz 2015 para todo mundo, com bastante dinheiro, bastante saúde. Amém!